Em 1982, estreia o filme Rambo. Você com certeza já viu a figura musculosa do soldado interpretado por Sylvester Stallone. Em seus filmes, o homem é simplesmente imbatível e, com suas habilidades, mata centenas de inimigos como se fossem moscas. Só que ele é apenas um personagem fictício, não é? E se eu te falar que existem grupos de soldados espalhados por aí, tão bem treinados, que assim como o Rambo, valem por um exército inteiro, hein? Vamos conhecer? Meu nome é Ivan Lima e seja muito bem-vindo a Fatos Desconhecidos. Os nossos primeiros soldados de elite atuam em uma área que há muito tempo vem passando por conflitos. Estou falando das Forças Especiais Iraquianas, criada em 2003 e que leva o apelido de Divisão Dourada. O nome, como você pode ver, não combina muito com as roupas que eles usam. Fardas pretas, máscara de caveira e símbolos assustadores nas armas. Hoje em dia, essa unidade é amada e até mesmo ovacionada por onde passa. Mas fique sabendo que nem sempre foi assim, não. Acontece que a equipe foi criada pelos Estados Unidos durante a invasão no Iraque. Caso você não saiba, isso é algo normal. Os americanos criaram vários outros grupos pelo mundo para ajudarem em suas missões. Só que nesse país do Oriente Médio, esse patrocínio acaba pegando meio mal, já que os estadunidenses não são nada queridos pela população. Essa fama ruim do grupo acabou em 2016, quando ele realizou uma missão bem perigosa e muito importante. O esquadrão reconquistou das mãos do Estado Islâmico a cidade Mossul, a terceira maior do Iraque. A Divisão Dourada já era há muito tempo a força principal contra o grupo extremista de terras iraquianas. E não é à toa. Os próprios oficiais americanos que treinaram esses homens afirmam que eles são tão ou até mais eficientes que qualquer soldado de elite dos Estados Unidos. Conforme um dos comandantes do grupo, cada um de seus combatentes equivale a 1.000 soldados comuns. Eu não sei dizer se é bem assim, porém, a aparência deles deve dar medo no inimigo, você não acha? Bom, o nosso próximo batalhão de elite é bem mais antigo que a Divisão Dourada. O Grupo Alfa foi fundado em 1974, na União Soviética. O surgimento dessa equipe foi motivado pelo ataque terrorista que aconteceu alguns anos antes, nas Olimpíadas de Munique. Um grupo terrorista palestino invadiu um hotel e fez de refém atletas israelenses. 5 terroristas, um policial alemão e 11 reféns acabaram mortos na tragédia. E acontece que a própria Olimpíada da Rússia estava marcada para acontecer em breve. As autoridades russas queriam estar preparadas para que uma situação dessa não se repetisse em seu país e, por isso, criaram uma equipe para atuar em situações como reféns, táticas antiterroristas e até mesmo espionagem. E olha, tudo isso no mais alto nível. Tanto que depois que eles começaram a agir, os terroristas não tiveram mais paz. O regimento se tornou famoso pelo seu poder de fogo, mas também por ser extremamente tático e bem organizado. O lema é agir com inteligência e nunca de maneira precipitada. Durante sua existência, o esquadrão foi responsável por inúmeras operações bem-sucedidas, e muitas delas sem precisar disparar uma única bala. Eles são tão eficientes que as autoridades russas já utilizaram seus serviços para situações que eles não foram nem treinados. Por exemplo, em 1979, o Grupo Alfa foi responsável pela tomada do Palácio Presidencial em Cabul, capital do Afeganistão. Nessa época, eles eram um braço da KGB, a agência de inteligência da União Soviética, mas mesmo após o fim do regime comunista na Rússia, continuou a existir como um grupo de elite do exército, atuando até os dias de hoje. De sua criação para cá, os alfas se tornaram uma lenda no meio militar
um verdadeiro pesadelo para criminosos do mundo inteiro. Continuando, vamos falar agora da Legião Estrangeira Francesa. Faz muito tempo que esse esquadrão vem, como dizem por aí, tocando terror contra seus inimigos. A Legião foi criada em 1831 pelo rei da França, Luís Filipe I. Naquela época, os franceses queriam dominar a Argélia, uma colônia situada em um lugar estratégico, e para isso precisavam de mais homens. Para aumentarem suas forças, convocaram estrangeiros para se juntar ao exército. A missão da Argélia foi um sucesso e, desde então, esses homens têm servido o governo francês ao redor do mundo. No entanto, passado um tempo após sua criação, a unidade se tornou um poder independente. Bem, na verdade, mais ou menos. Acontece que, embora o batalhão seja financiado pelo governo francês, todo soldado da Legião jura lealdade apenas à própria instituição e não à França. Independente disso, a fama de durões que os combatentes têm é conhecida há muito tempo. A história mais famosa aconteceu em 1863, durante uma missão realizada no México. Durante 10 horas, enquanto estavam sitiados em uma fazenda, apenas 65 legionários resistiram bravamente contra 3.000 soldados mexicanos. Finalmente, quando restavam apenas 6 homens e nenhuma munição, lançaram um ataque suicida corpo a corpo contra o inimigo. Acredite ou não, 3 soldados da Legião ainda sobreviveram ao combate. Hoje, o treinamento deles é considerado um dos mais severos, rigorosos e intensos do mundo. Os cerca de 9.000 homens passaram por uma preparação longa e árdua, tanto física como mental. Esse preparo psicológico acontece por um motivo. É comum em exércitos ao redor do mundo que soldados do mesmo país acabem brigando por diferenças ideológicas ou religiosas. Isso não é permitido de maneira alguma na Legião Estrangeira. Nas palavras do próprio Código de Conduta, cada legionário é seu irmão de armas, qualquer que seja sua nacionalidade, raça ou religião. Embora seja um batalhão preparado para o combate direto, a Legião também possui um esquadrão de elite. Isso significa que existem homens preparados para lidar com situações com reféns ou combates em florestas, por exemplo. E caso você não saiba, qualquer um pode se tornar um legionário. Bem, na verdade, não exatamente qualquer um. Você precisa estar em boa forma e cumprir alguns outros requisitos, como não ter alguma doença crônica, etc. Porém, não precisa ser francês para servir a unidade. De vez em quando, a Legião abre períodos de recrutamento para pessoas de qualquer parte do mundo. Então, se você tem interesse, fique esperto, hein? Continuando nossa lista. Você lembra que lá no comecinho dela eu disse que o Grupo Alfa da Rússia foi criado por causa dos atentados nas Olimpíadas de Munique em 1972? Bem, a Rússia não foi o único país interessado em criar uma força especial depois desse acontecimento trágico. Caso você não saiba, Munique é uma cidade que fica na Alemanha e por lá o atentado levantou uma polêmica antiga. Acontece que, para os alemães naquela época, as cicatrizes deixadas pelos nazismo ainda eram muito recentes. Qualquer atividade militar era vista como suspeita pela população. Ao mesmo tempo, depois do atentado, ficou óbvio que as forças alemãs não estavam preparadas para situações de alto risco. Depois de muito debate, os alemães criaram em 1973 a GSG-9. A equipe foi posta à prova alguns anos depois, em 1977, quando um grupo terrorista árabe sequestrou um avião de uma empresa alemã. Os homens da Força Especial, com muita habilidade, entraram na aeronave, renderam os terroristas e libertaram todos os 86 reféns com vida. Desde então, são reconhecidos como um dos melhores esquadrões do mundo, além de ser um dos mais ativos.
todo ano, o grupo realiza dezenas de missões. E com eles, não tem tempo ruim não, viu? Além de atuar internacionalmente, a divisão é versátil, formada por várias equipes que atuam em situações diferentes. São mergulhadores, pilotos, atiradores de elite e paraquedistas. E essa versatilidade se prova em suas tarefas, de resgatar reféns até perseguir espiões internacionais. A GS-G9 está preparada para tudo. E além de serem perigosos e altamente treinados, esse esquadrão ainda conta com característica um tanto quanto, como podemos chamar, tecnológica. Eu estou falando da engenharia alemã, que, caso você não saiba, é uma das melhores do mundo. E toda essa qualidade chega até ao campo militar. A GSG está equipada com as melhores armas e equipamentos disponíveis, muitos deles criados especialmente para a divisão. Como se tudo o que eu falei já não fosse o suficiente para deixar qualquer inimigo de cabelo em pé, vale lembrar que apenas os melhores soldados alemães são escolhidos para o grupo. Devido ao rigor de seus testes, apenas 1/5 dos recrutas conseguem completar o processo. Agora, fala pra gente aqui nos comentários quais desse grupo você com certeza não queria estar enfrentando por aí. É claro que você não quer topar com nenhum deles na rua, não é? Mas com certeza alguns deles te deixou assim, digamos, um pouco assustado, hein? Não? Escreve pra mim aqui embaixo. Eu fico por aqui, mas logo estou de volta. Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau!